Podemos iniciar, então. Bom dia a todos. Eu sou Antônio Blavier. Eu sou o líder da nova Comissão de Gestão de Riscos da Câmara de Comércio. Obrigado a todos por estarem aqui. Obrigado ao Marcelo por estar conosco também. Essa nova comissão ela vai tratar de assuntos durante o ano relacionados a riscos, principalmente corporativos, porém, também vamos abordar alguns assuntos que são relevantes para pessoas físicas. Só para me apresentar brevemente, eu sou francês, eu sou sócio numa consultoria chamada Velour, que cuida de gestão de riscos e inteligência estratégica. Nessa parte de gestão de riscos, a gente trabalha com algumas temáticas relacionadas à cibersegurança. Eu sou formado e pós-graduado em cibersegurança. Inclusive, minha pós-graduação foi com o Marcelo, que foi meu coordenador e meu professor de forense. E hoje a gente vem trazer um evento sobre as tendências de cibersegurança e os desafios para o futuro. Aqui conosco está também o Jérôme, que vai se apresentar, e depois eu vou passar a palavra para o Marcelo. Bom dia a todo mundo. Me apresento, donc me chamo Jérôme Mairet. Eu sou Chief Risk Officer do Grupo Carrefour aqui no Brasil. Faz 27 anos agora que estou trabalhando no Grupo Carrefour em vários países e faz 10 anos que estou aqui no Brasil cuidando de todos os riscos, de todas as bandeiras do Grupo Carrefour aqui no Brasil, que seja atacada. Acredito que o Jerome tenha tido um problema com a internet. O Jerome está em trânsito, então... Bom, nesse evento de alta qualidade, tá? Tá, Jerome, só cortou a sua apresentação, tá? Só para te avisar. Você falou que você era Chief Risk Officer do Carrefour e do Atacadão, Sim. E aí cortou. Sou Chief Risk Officer, eu cuido de todos os riscos da empresa. Entre esses riscos tem a segurança de informação, LGPD, toda a parte de segurança patrimonial, prevenção de perdas, SMIT, licenciamento, controles internos, compliance, donc todos esses riscos, na verdade, junto com outros diretores, são liderados na minha gestão lá no Carrefour, tá? Então, estou super feliz de ser com vocês aqui para poder contribuir nesse evento. Maravilha. Bom, pessoal, como apareceu no chat para vocês, se vocês tiverem pergunta, tem uma sessão de Q&A, então vocês podem mandar dúvidas ou observações por lá. Se puderem, por favor, coloquem quem vocês são, né, para a gente ter uma ideia de o que vocês fazem, que empresas vocês são. E aí a gente vai selecionando as perguntas. Se as perguntas tiverem a ver com o que o Marcelo vai comentar, a gente faz ao vivo, senão a gente espera o fim do evento para fazer uma parte de respostas, tá bom? Bom, Marcelo, agora é com você. Então, como eu disse, o Marcelo vai se apresentar, mas o Marcelo é um grande especialista de temáticas relacionadas à segurança da informação, cibersegurança. Se vocês procurarem o Marcelo por aí, vocês vão ver que ele aparece em inúmeras entrevistas, podcasts, enfim. E a gente chamou ele pela perícia que ele tem, né? E também porque, segundo minha companheira, a voz dele é extremamente agradável de ouvir, então vocês vão ver, vai ser uma maravilha esse evento com ele. Agora é contigo, Marcelo. Obrigado, Antônio. Como diria bonjour, eu acho que eu sou o único que não sou francês, né? Je n'ai pas François. Mas, brincadeiras à parte, eu agradeço muito, em primeiro lugar, ao Antônio pelo convite. Agradeço à Câmara de Comércio França-Brasil também, eu acho que por essa aproximação, principalmente. Eu acho muito legal poder aí trazer contribuições que possam servir tanto para empresas brasileiras quanto empresas francesas, e do ponto de vista, principalmente aqui, nesse caso, de riscos cibernéticos.
Eu, como eu digo, sou Marcelo Lau, não tenho parentesco com Lalau, também não tenho parentesco com Lau Quinchon, não tenho lojinha na 25 de março. Eu, inclusive, meu pai é chinês, minha mãe é descendente de portugueses e eu tenho um cara de peruano, basicamente isso. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico e eletrônico, formado pela Escola de Engenharia Mauá, pós-graduado em administração pela Getúlio Vargas, sou mestre em forense pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em comunicação e arte pelo Senac São Paulo. Eu atuo realmente na área acadêmica, então hoje eu sou coordenador e professor no MBA em Cibersegurança na FIAP, além de docente em outras instituições pelo Brasil. Hora ou outra, quando tem alguma questão relacionada a crimes cibernéticos ou fraudes e a mídia pede que eu realmente fale sobre o assunto, normalmente eu estou na mídia para falar sobre o tema. A última entrevista, inclusive, foi ontem no Jornal da Tarde da TV Cultura. E aí devolvo a palavra para o Antônio, porque nós vamos fazer aí uma dinâmica, um bate-papo, uma conversa sobre vários temas onde, caso vocês também tenham questões, como o Antônio comentou, tem a parte de Q&A para vocês poderem colocar aí questões e perguntas adicionais, caso vocês tenham aí questões a serem colocadas. Então, Antônio, com você. Sim, bom, obrigado, Marcelo. Bom, a gente vai abordar tendências de cibersegurança, né? Cibersegurança é um assunto extremamente amplo, então nós não vamos ter tempo de tratar tudo aqui, mas a gente escolheu algumas temáticas que nos parecem relevantes e eu ia pedir para o Marcelo começar a conversar um pouco e a nos explicar qual que é o cenário hoje da cibersegurança mundial, quais são os principais riscos que você enxerga, Marcelo? Bom, eu acho que, em termos de cenário mundial, nós não devemos deixar de levar em consideração que o sequestro de dados ainda é uma das grandes preocupações que eu tenho em relação à cibersegurança. Mas quando nós hoje resgatamos algumas questões sobre o tema, inclusive antes de até detalhar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou convidar a vocês a ver um conteúdo em vídeo que eu já passei diversas vezes para vários dos meus alunos. Alguns de vocês talvez até conheçam esse vídeo, se vocês já tiveram aula ou palestra comigo, e eu vou mostrar rapidamente porque ele foi produzido pelo Fórum Econômico Mundial no início desse ano, em 2023. Cybersecurity is almost like cat and mouse between the criminals and the defenders. But the risk is asymmetric. Attackers need to find one vulnerability, one time, to achieve their goals. Cyber defenders need to defend everything all the time. It's relatively safe to commit cybercrimes because of jurisdictional issues, and right now it's a really profitable business model for criminals. No company is too small to be a victim of a cyber attack, and we've seen that over and over in the past few years. We see these attacks taking place at national infrastructure, and we know that if we lose electricity, if we lose water, then people who are vulnerable, people who have illnesses, they die. This is not just about causing inconvenience. Much of cybersecurity today, as practiced, is firefighting because it has to be. We used to think of it as castles and moats. The thought of all of my networking has to happen within the confines of the perimeter that I'm responsible for. I think that idea has shifted. There are more and more devices connected to the internet, and it's all very convenient, but cybercriminals know how to attack those devices. People can work from home, they can work on a business trip, they can access from different organizations, there are third parties. So the perimeter has to be understood differently. Cybersecurity is not only at the perimeter, but in every transaction. It's not about having a team of cyber experts saving the world, because it will not work. It's about having everybody to be conscious about the risk so that they can play their role. And the responsibility of cyber leaders is to make this responsibility everyone's responsibility. We're dealing with a multi-stakeholder problem, but we're still living in a world where there is no global governance. Neither the public nor the private sector will be able to manage the cybersecurity war that is happening. Those that have a common enemy need to work together. When we talk about true private and public sector cooperation, it's effectively passing the ball to the public sector in a way that the public sector can understand and use technical information.
The pressure is on for us to become more collaborative, more effective, and to move more quickly. So as the metaverse develops, as quantum computing comes online, we're ready to work with those experts who truly understand those new harms that we can't even think of. Cyber is not a risk that you can make disappear, but it's a risk that you can manage if you become agile and proactive and you come with the right talent and skills to face the challenge. Então, quando nós falamos sobre esse tema, eu acho que podemos aí trazer algumas questões importantes. A primeira delas, o cenário mundial ainda passa por realmente ataques cibernéticos de origem estatal. Então, não devemos deixar de considerar que hoje a Ucrânia e a Rússia ainda estão em conflito. Parte desse conflito é cibernético. Inclusive, tem um histórico aí bem amplo em termos cronológicos sobre anterioridade a ataques cibernéticos sobre infraestrutura crítica, incluindo, por exemplo, eletricidade, serviços bancários e outros. E aí surge uma questão que me preocupa muito. Muitos não se preocupam com cibersegurança imaginando que isso é apenas TI. Isso também leva em consideração OT, Operational Technology, que pode atingir infraestruturas que até antes não eram preocupações nossas, como ambientes industriais, ambiente relacionado a agro, por exemplo, entre outros tão amplos. Imagina um sistema de saneamento de água ser atacado, né? Isso poderia deixar habitantes de uma cidade sem fornecimento daquilo que é precioso e essencial. Ficar sem internet, eu diria que é até um pequeno problema comparado a esses casos. Até vale comentar, anos atrás, houve um ataque cibernético a uma cidade da Flórida, que alguém alterou a proporção de ácido, de soda cáustica, na proporção de 110 partes para 11.100 partes por milhão, fazendo com que a água fosse praticamente envenenada. Graças a Deus, identificar as questões. Outra questão do cenário mundial também que me preocupa são as questões de conflitos que podem ocorrer de uma maneira interna, né? Queira-se bem ou não, existem vários lugares do mundo que estão passando por alguns conflitos internos, alguns deles de ordem política, entre outros, né? Que também podem gerar ataques cibernéticos. Nós temos preocupações outras um pouco adjacentes, como inclui o meio ambiente. Esta, aparentemente, sendo distante, ele pode não estar necessariamente tão descolado ambiente cibernético, em caso de riscos. E a interconectividade, hoje, é também uma das preocupações que nós temos, inclusive com o surgimento de novas tecnologias. Depois até nós vamos trazer ao debate algumas dessas novas tecnologias que estão sendo bastante questionadas. Mas hoje, eu diria, apesar desse cenário ser extremamente amplo, talvez devemos nos focar a nós mesmos e nos perguntarmos, será que você faz o básico? Será que você faz o mínimo do seu dia a dia para se proteger? Você coloca uma boa senha distinta em seus sistemas, em seu celular? Você coloca antivírus em seus dispositivos? Você está adquirindo dispositivos para a sua casa ou para a sua empresa? Você leva em consideração as questões de segurança? E já que a gente está numa discussão dentro do comitê de riscos, isso é uma decisão de riscos, onde, uma vez que você conheça os riscos, que eu acho que é bom, você toma a decisão se ela vai ser mais ou menos influenciadora em relação às decisões de negócio. O que falta, algo super importante, hoje cibersegurança, ele entra dentro do cálculo de riscos para viabilizar ou não negócios dentro da sua empresa. Ele não pode ser um elemento atravancador, mas ele tem que ser um viabilizador com responsabilidade. Dirigir é que nem segurar a direção firme, na velocidade da via. Ele não é o freio que não deixa o carro andar. Então, eu acho que essa é uma reflexão boa que vocês devem fazer em relação ao assunto. E detalhe, cibersegurança não é tecniquez, não é só palavras de jargão não compreensível, porque se vocês tiverem isso dentro da sua empresa, eu acho que está faltando uma interlocução para alguém tornar esse conteúdo mais palatável junto aos seus negócios. Devolvo você a palavra, Antônio. Então, voltando um pouco sobre o assunto de ameaças mundiais, né, guerra da Ucrânia, enfim, eu estava ouvindo
algumas conversas, né, sobre o projeto de lei de fake news, etc., e voltou a questão do tema de a criação de uma agência brasileira que cuide de assuntos relacionados à segurança da informação, esse tipo de coisa. Na França, a gente tem a ANSSI, por exemplo, que é uma organização que tem um papel importante, né, em questões de proteção da infraestrutura francesa, enfim, e também de conscientização. Eles disponibilizam uma metodologia de avaliação de riscos que chama EBIOS, enfim, não é só o tecniquez mesmo, né? Como você vê o preparo do Brasil em relação a essas ameaças globais, né, de alguns atores eventualmente estatais? Você acha que a gente tem preparo? Porque a gente tem o CD-Ciber, mas além disso não tem muita estrutura, né? Então, o CD-Cyber, ele é uma infraestrutura que nasceu debaixo do Exército, né? Então, dentro de uma das vertentes das Forças Armadas. Aqui no Brasil, isso foi decretado há um certo tempo atrás o que são infraestruturas críticas aqui no Brasil. Então, eles colocaram vários serviços dentro desse processo, incluindo a parte de eletricidade, a questão de serviços financeiros, e entre outros, né? Hoje nós temos uma quantidade, inclusive, muito menor de serviços que são considerados críticos. Eu acho que, na minha opinião, existem modelos aí talvez até mais excessivos, como é o caso do CISA norte-americano, que trata 16 áreas como as mais importantes para a infraestrutura crítica. Mas o que eu vejo, acho que talvez como grande dificuldade, né? Antônio está falando sobre agência, né? Quem vai cuidar disso? Hoje, nós temos aí a BIM, que eu não sei para qual caminho vai, se nós vamos manter aí, talvez, a estrutura de inteligência, que é uma coisa à parte. Nós temos uma ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Nós não temos tirando o CD-Cyber, nós temos aí algumas agências separadas ainda muito nas Forças Armadas relacionadas a esse assunto. Na minha opinião, tá? Eu acho que nós deveríamos ter algo um pouco mais unificado, que trouxesse algumas questões à luz da regulação. Isso poderia até incluir coisas como o Marco Civil da Internet, que foi sancionado na época da Dilma ainda, e que poderia trazer todas essas questões de uma maneira regulada. E aí sim eu incluiria, na minha opinião, inteligência artificial, utilização de tecnologias de conectividade a uma maior velocidade, definir questões aí sobre dispositivos de internet das coisas, segurança do ponto de vista operacional que afeta indústrias, pensando em padrões a serem adotados. E aí você tem, por exemplo, alguns padrões interessantes, como o caso na Europa, né? Você tem o ENISA, que ajuda a delinear uma série de possíveis padrões dentro dos países europeus. Aqui no Brasil, eu não vejo isso acontecer facilmente. Eu vejo muitos adotarem, inclusive, padrões do próprio NIST, que é o National Institute of Standard Technology, padrão aí muito mais para os Estados Unidos, aqui para dentro do Brasil. E aí surge aquela questão, né? Não havendo padrão, o que acaba acontecendo? Nós temos que adotar padrões externos de acordo com algumas necessidades. E aí me surgiu uma coisa aqui, Antônio. Eu já fiz vários trabalhos com empresas brasileiras que tinham sedes multinacionais, onde o estrangeiro, quando olha o Brasil, ele fala assim, mas por que tem que ser feito desse jeito? Por que eu não consigo seguir o padrão? E parece assim a jabuticaba, né? Jabuticaba e pão de queijo só tem no Brasil, né? Então, por que o Brasil é desse jeito? Existem umas características que realmente, para o estrangeiro, é muito difícil de se entender, mas são algumas características culturais e da forma de se fazer. E talvez não ter essa padronização de alguma maneira que seja compreensível para alguém de fora, já começa a ser o primeiro desafio a se fazer negócios. E quando se sabe que os criminosos aqui no Brasil têm uma criatividade tal, que é muito maior do que, às vezes, a criatividade de qualquer estrangeiro em relação a cybercrimes, hoje eu falo, nós exportamos tecnologia criminosa para o exterior e exportamos profissionais de cibersegurança para proteger daquilo que os outros países ainda não sofrem. Então, é uma coisa interessante quando nós falamos dessa diferença cultural, Antônio. Eu gostei de puxar esse assunto, porque realmente vale a discussão nesse tema. Perfeito.
Em alguns trabalhos, né, que a gente fez, eu vi o contrário, né? O contrário não, mas uma coisa semelhante, né? Que é a empresa estrangeira que tem uma subsidiária aqui, que quer impor o seu modelo aqui. Então, por exemplo, você tem uma política de segurança da informação e ela é a política global, ela está em inglês e ela não é adaptada para o Brasil, né? E aí tem até questões de uso de redes sociais na política, etc., que não são adequadas para um público brasileiro, né? Você comentou da questão do Techniquez, né? E aí eu vou fazer uma pergunta dupla, né? Na parte techniquense, a gente, continuando sobre o assunto do preparo do Brasil para essas questões de ameaças cibernéticas, enfim, a gente tem um grande déficit de profissionais, né, aqui no mercado. Quando você fala com o pessoal de RH e que você precisa contratar alguém que seja de cibersegurança, é muito difícil achar candidatos, né, para a vaga. Então, qual que é o déficit do Brasil em relação a isso, e como que a gente pode remediar isso para preparar melhor o Brasil e as empresas brasileiras, as empresas aqui no Brasil para essas ameaças? E aí, voltando sobre a questão do Techniquense, no artigo da Gartner, né, nas tendências de cibersegurança 2023, eles falam que a cibersegurança tem que ser mais focada no humano, né? Eu não sei como eu diria isso, human-centric, né? Isso. E aí, como que você faz isso? Como que você tira a cibersegurança de uma coisa totalmente sistema, técnica, etc., e você, tipo, cria uma cultura da segurança da informação dentro da empresa? Aí é uma pergunta gigante, né? Não, tranquilo. Mas eu acho que vale começar pela segunda parte. Tá. Em algum momento da vida, eu só via pessoas dentro do mercado de cibersegurança. Aliás, antes de chamar cibersegurança, tá? Isso é uma coisa legal. Cibersegurança vem de segurança em ambiente cibernético. Cibernético vem da palavra cibernétique. Cibernétique significa os sistemas interconectados. Virou um belo jargão bonito para se vender assim o tema falando, agora a segurança da informação se chama segurança cibernética. Mas eu quero colocar isso de uma maneira clara. Segurança da informação, ela é mais ampla do que segurança cibernética. Porque no momento que nós falamos sobre segurança na hora de conversar sobre assuntos de trabalho num local público, deixar crachá sobre a mesa guardando lugar numa praça de alimentação, isso não é segurança cibernética, isso é segurança da informação. O controle de catraca, o controle patrimonial, muitas vezes não é segurança cibernética. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, quando voltamos sobre segurança e formávamos antes profissionais, todo mundo queria ser o quê? Eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero trabalhar com firewall, que é aquele dispositivo que permite ou bloqueia a conectividade na rede, eu quero me tornar pentester, que é aquele cara que faz testes de segurança na rede para ver se eu consigo invadir, se eu conseguir invadir, eu quero ser o cara que me invade. Aí todo mundo começou a fazer curso técnico. Na minha opinião, tá? Quando você hoje vê algo extremamente técnico, não que não haja lugar para esse profissional, mas em algum momento ele pode vir a ser substituído por inteligência artificial, isso já estou avisando vocês. E segundo ponto, quando você se torna alguém extremamente técnico, saiba, a sua carreira tem um certo limite até onde pode ser avançado. A partir daquilo, você dificilmente vai se tornar talvez um gestor. E quando a gente fala de gestão, você obrigatoriamente tem que trabalhar com duas coisas importantes. O pessoal usa muito o termo soft skill, mas basicamente a gente está falando de habilidades humanas, lidar com o indivíduo, tem gente que não gosta de tratar com gente, e você tem que entender negócios. Em que negócio eu estou inserido? Então, eu me lembro que eu tive uma vivência muito ampla em bancos, por mais de 12 anos, entre Itaú e Unibanco, bancos eram distintos, inclusive, e eu decidi consultar um livro muito bom chamado Mercado Financeiro, de um autor chamado Eduardo Fortuna. Ele é o melhor livro, na minha opinião, que explica como que funciona banco. E aí, quando você começa a entender que banco é aquele cara que empresta para quem precisa e remunera quem tem dinheiro através dos investimentos, e isso, a diferença disso é chamada spread, depois você vê os negócios com base nisso, você entende o que é um banco. Então, quando você trabalha numa atividade, seja no varejo, seja no ambiente industrial, seja no agro, entenda o seu negócio, saiba quais são as dores.
para que você seja um auxiliador a tomar uma decisão alinhada às necessidades de negócio. Porque a empresa, queira-se bem ou não, ela preza o lucro, tá? E aí, receita básica da administração. Lucro é igual a receita menos despesa. Se a segurança for vista como despesa, ela só dá gasto e não dá resultado, pessoal, segurança não vai resolver o problema. Agora, se ele reduz a minha despesa, isso vai fazer com que o meu lucro aumente. Então, quando nós falamos de profissionais, déficit de profissionais do mercado, existem números oficiais do Fórum Econômico Mundial que dizem que na América Latina nós temos um déficit de 500 mil de profissionais. Mas o déficit maior está na Ásia-Pacífico, são 2 milhões de profissionais. Então, eu digo para vocês, aprendam chinês, porque provavelmente vocês vão trabalhar bastante e vão ter muita coisa para fazer. Aí você tem menos vagas na América do Norte e um pouco menos ainda na Europa. E quando nós falamos de América Latina, também é uma recomendação que eu faço pessoalmente. Aprendam outras línguas. Tá? O inglês acaba sendo uma grande barreira, mas sabe que o espanhol, para trabalhar na América Latina, é uma grande oportunidade? Então, quando um profissional se desenvolve pensando em negócios, pensando como funcionam os processos, aprendendo uma outra língua e conhecendo a segurança, ou cibersegurança, para tomar decisões, eu digo o que o Antônio falou, a quantidade, os profissionais são difíceis de serem encontrados. Profissionais bons são mais difíceis ainda. Então, o que acontece? Nós temos um déficit ainda na formação de profissionais enorme dentro do mercado. E não porque eles não estudam o suficiente, talvez eles não estejam preparados para entrar no mercado de trabalho. E aí surge uma questão pessoal que eu digo. O profissional, quando sai de uma faculdade ou universidade, com a graduação, ele não está preparado para atender o mercado. Ele ainda é muito acadêmico e muito técnico naquilo que ele faz. Então, eu vejo que talvez em algum momento o ensino deva ser ajustado para auxiliar a esse profissional ter um contato mínimo com o mercado para que ele comece a estar mais pronto. Porque, da mesma forma que nós temos um déficit enorme do ponto de vista de profissionais, hoje nós temos um alto nível de desemprego. E o desemprego está relacionado diretamente à falta de oportunidade quanto à capacitação. E queira-se bem ou não, nós temos uma sociedade perversa. Hoje, quem estuda é quem tem recurso. E o recurso não é só financeiro, é tempo. Então, enquanto tem trabalhadores que vão e voltam e ficam horas no trânsito, não tem condições de, talvez, se sustentar, esse profissional ele não tem como mudar a sua classe social e sua capacidade. Então, a questão também é qual é a nossa responsabilidade sobre esse contingente para podermos preparar profissionais para evitar que eles entrem no crime e se tornem aliados nossos dentro de nossas empresas. Então, é uma provocação boa que eu digo, nós podemos talvez trabalhar nisso. Eu acho que é a nossa responsabilidade. Não, maravilha. Bom, você tocou um monte de assunto, Marcelo. Eu vou voltar em cima de alguns deles, por exemplo, inteligência artificial, mas pegando o gancho do crime, quais são as tendências hoje no Brasil de ciberataques? O que as empresas e as pessoas precisam se preocupar mais, na sua opinião? Bom, ransomware ainda continua sendo um problema, mas a gente está ouvindo muito menos sobre questões relacionadas a sequestro de dados. Então, hora ou outra, uma empresa fica fora, algumas delas falam, pegou ransom, outras não, mas o que hoje realmente está me preocupando muito mais são transações financeiras que hoje acabam sendo objeto de fraude. Então, hoje, uma das formas utilizadas muito pelo crime, então, primeiro, quando a gente fala de crime, obrigatoriamente isso envolve o crime organizado. Então, dentro das facções criminosas, nós temos vários braços. Dentro desses braços, nós temos criminosos especializados em obter dados com o fruto da fraude para poder aí ter o enriquecimento ilícito. E aí, dentro desses casos, a gente fala, né? Existe uma máxima em segurança. Todo sistema massivamente utilizado será massivamente atacado. Então, quando nós falamos sobre segurança em mobile, Android é responsável por 80% a 90% de todos os ataques cibernéticos para dispositivos móveis. Sistemas operacionais de computador, Windows, servidores na internet, web, Apache com Linux. LAMP, né? Exatamente. E quando nós falamos sobre questões de transações, não tem como se dizer que Pix hoje é um dos grandes alvos. Inclusive aqui no Brasil, nós temos aí um malware, ou seja, um programa malicioso que foi bem comentado pela mídia há algum tempo atrás, chamado Brasdex,
que afeta dispositivos Android, com o objetivo de mascarar o beneficiário de uma transação financeira, fazendo com que ele sobreponha a tela por algum outro conteúdo, imaginando que você esteja fazendo transação por um beneficiário legítimo, e, na verdade, por trás, ele está fazendo a transferência de valor financeiro para o criminoso. Então, quando nós falamos sobre fraudes financeiras, ainda nós temos muitos problemas relacionados ao antigo boleto, e quando nós falamos de boleto, nós ainda falamos que para algumas empresas específicas existem ataques, principalmente com empresas baseadas ou com negócios junto à China, com alteração para pagamentos de beneficiários, então que nós chamamos de invoice, e aí normalmente esses ataques ocorrem em algum ecossistema na China, tá? Não necessariamente nas empresas brasileiras, mas se você recebe um invoice, acha que aquilo seja legítimo, transferir o valor financeiro, talvez você fique com aquele prejuízo. Outro tipo de situação que ocorre fraude também é empréstimo consignado. Então, hoje existem golpistas especializados em coletar dados, inclusive biométricos, de vítimas, fazendo com que empréstimos de consignados sejam solicitados em nome de idosos. E aí nós temos uma variedade de problemas que incluem, inclusive, fraudes dentro do e-commerce. Então, hoje, sistemas baseados na identificação de comportamento, travas sistêmicas, estão sendo cada vez mais aprimoradas para que evite que realmente a fraude transcorra com base nisso. E, é claro, alguns cuidados básicos, né, do tipo, pessoal, vai fazer compra, vai usar cartão de crédito, usa um cartão de crédito virtual, sabe? Que é aquele cartão de crédito que é gerado para fazer apenas uma compra, e aí, caso alguém pegue aqueles dados, aquilo não irá funcionar por uma segunda compra. Então, cuidado pagar boleto. Viu que o beneficiário é de um banco, por exemplo, específico? Por exemplo, 001, que é o início do boleto. Banco do Brasil mudou para outro banco, pergunta antes de sair pagando o boleto. Saiu outro beneficiário que não é aquele que você imagina, ou cedente, não é você, não paga. Então, o que faz as pessoas caírem em golpe, muitas vezes? É a falta de atenção. Então, receber coisas em locais não previstos, inclusive uma das fraudes muito utilizadas nos dias de hoje, para qualquer tipo de processos de e-commerce ou loja, etc. e tal, perfis falsos no Instagram. Então, a pessoa cria a logomarca daquele estabelecimento, você acha que está comprando um bem, um serviço ou uma roupa naquele site do Instagram, e, na verdade, você está adquirindo algo do criminoso, sem você saber disso. Então, eu acho que assim, os meios eletrônicos, eles geraram aí algumas preocupações. E sem contar que aí nós temos aí fake news, que o próprio Antônio estava comentando, deepfake e outras coisas, outros crimes mais, que talvez devam se aprimorar muito dentro do processo de falsidade ideológica e de danos que podem ocorrer perante a sociedade com base nesses crimes. Mas eu diria assim, aqui já temos uma cesta de possibilidades, Antônio. Com certeza. O mais impressionante para mim é sempre esse fator de engenharia social, né? Você falou da questão da China, né? A gente, junto, você e eu, a gente tratou um caso que era justamente esse, que foi uma engenharia social bem feita, né? E o que eu vejo também, você falou de boleto, idosos, né? Que continuam sendo enganados, enfim, aí eu volto para essa questão da Gartner, né, de focar no humano, etc. Tipo, realmente a questão da conscientização e da informação, das pessoas saberem que os golpes existem, como eles funcionam, é essencial, e a gente tem muito caminho para trilhar aí, né? E aí os sistemas ajudam a pegar, a corrigir quando a gente falha também, né? Marcelo, trocando totalmente de assunto, né, mas já que você tocou nisso, inteligência artificial, que é um assunto quente, que todo mundo comenta, que imagino que muita gente não entenda direito o alcance, né, o tamanho do problema que é a inteligência artificial.
gostaria que você conversasse um pouco, que você falasse um pouco sobre aspectos negativos, no sentido de as ameaças que a inteligência artificial apresenta, mas também os aspectos positivos, né? Porque a inteligência artificial também pode ajudar, por exemplo, a configurar roteadores SIS com firewall, ou enfim, alguma coisa assim, e auxiliar os times que cuidem de segurança da informação. Eu acho interessante que o conceito de inteligência artificial, ele vem de algo anterior a isso, chamado machine learning, que é o aprendizado de máquina, e a gente está falando basicamente de criar mecanismos que possam automatizar atividades que são extremamente mecânicas, repetitivas, por sistemas que possam fazer isso de uma maneira mais natural. Então, isso, inclusive, envolve processos que incluem, por exemplo, linguagem natural, entre outros. Hoje, quando falamos de inteligência artificial, basicamente as pessoas só se lembram do ChatGPT e do GPT-4, que é realmente algo que está impressionando as pessoas em relação à sua capacidade e habilidade, com grande facilidade, para gerar uma série de inúmeros conteúdos que acabam sendo úteis às pessoas. Isso está revolucionando, inclusive, o quê? A forma de pesquisar na internet, de buscar certas coisas. Então, primeiro, a inteligência artificial ela não é de agora. Quando vocês hoje utilizam um sistema de navegação por um aplicativo, por exemplo, um Waze, para você buscar uma melhor rota, ele já está utilizando mecanismos de inteligência artificial com alimentação dos dados do usuário para poder te oferecer uma melhor rota, que pode não ser a melhor possível. Só que o que acontece? Da mesma forma que as pessoas usam para resolver seus problemas, as pessoas também usam aqui no Brasil o ChatGPT para formas criativas, né? Do tipo, me gere uma história com 10 licenças do Windows às tantas de tal, links para acessar a Deep Dark Web. E apesar do ChatGPT hoje ele ter uma série de travas, ele é muito similar a uma criança. Uma criança que tem a inocência das crianças. E ele não sabe diferenciar o que é algo malicioso ou não dentro das perguntas que são colocadas. Então, talvez o brasileiro vai ter uma contribuição forte na evolução da inteligência artificial pela sua habilidade e criatividade de tentar burlar coisas como essa. E aí surge aquela questão, né? Hoje, você pode fazer pedaços de código de computador com uma grande facilidade, desde que você faça as perguntas certas para produzir algo. E aí surgiu alguns problemas, né? Você fez um pequeno código para automatizar algo? Ótimo. Mas, primeiro, não confie às cegas naquele código. Tenha a habilidade de entender o que aquilo foi produzido. Segundo, na hora que for produzido algo, tome cuidado com que tipo de informação você vai alimentar aquele ambiente de inteligência artificial. Porque se você vier a colocar informações que são privadas, internas, dentro de uma inteligência artificial que tenha componentes públicos, que vão manter os seus dados públicos, incluindo dados pessoais, segredos de negócio, isso será ruim. Então, eu vi logo no começo algumas empresas tomarem como decisão bloqueio da inteligência artificial, bloqueio do ChatGPT, mas aí o pessoal não lembra que Facebook tem o Llama, você tem uma tecnologias com outros nomes distintos que vão ser utilizados do mesmo jeito. Agora, existem empresas que já dão pacotes de utilização de inteligência artificial ou sistemas que já trabalham com algo dentro, você não sabe nem que tecnologia está sendo tratada. Então, queira-se bem ou não, muitas coisas, talvez, que vocês venham a adquirir, tem inteligência artificial e vocês têm que avaliar. Esse fornecedor utiliza que inteligência artificial? Onde esse dado é armazenado? Meu dado pode vir a ser compartilhado porque o incidente de segurança pode ocorrer pela falta de cuidado do desenvolvedor da solução que você está adquirindo. E pode não ser nenhuma aquisição direta de um ChatGPT. E ontem a gente estava discutindo, conversando, eu e o Antônio, sobre o caso da Samsung, né? Que realmente eles acabaram tendo que banir o ChatGPT porque, assim, por um descuido, isso provocou um vazamento de algumas informações que não eram desejáveis. Aí você pensa, né? Proibir funciona? Vou falar um outro exemplo muito simples. As pessoas usam, aqui no Brasil, o WhatsApp para a finalidade corporativa usando o telefone pessoal. E eu conheço várias empresas que têm a política de segurança, é proibido usar o WhatsApp. Mas as pessoas usam. Inteligência artificial, na minha opinião, vai acontecer a mesma coisa.
as empresas vão proibir e os funcionários vão continuar utilizando. Então, eu entendo que nós temos que ter uma conversa muito franca sobre a utilização desses processos de uma maneira responsável. E detalhe, né? Surgiu aquele manifesto assinado aí por alguns profissionais da área de tecnologia, vamos dar 6 meses de pausa para a inteligência artificial. O que nós sabemos que vai acontecer, e isso já aconteceu em outras situações, e talvez ocorra também aqui, algumas pessoas vão perder postos de trabalho, isso é certo. Mas isso também ocorreu na Revolução Industrial. Então, o que deve acontecer? As pessoas ficaram desempregadas na Revolução Industrial? Não. Na verdade, eles acabaram se especializando em outras atividades para poder atuar em outros segmentos. E eu entendo que o mesmo irá ocorrer em relação aos profissionais, inclusive dentro de tecnologia. Então, quem pode sofrer, né? Podem ser, por exemplo, agora nos Estados Unidos, os roteiristas estão fazendo a sua greve tradicional, nós não sabemos quanto tempo isso vai levar, e se nesse interim aproveitarem inteligência artificial para poder substituir o roteirista, isso pode acontecer, tá? Então, nós falamos de várias atividades que incluem advogados, que incluem desenvolvedores, programadores, que talvez seja uma questão até poética, né? Os próprios desenvolvedores que criaram o ChatGPT podem ficar desempregados mais cedo ou mais tarde. Então, nós temos questões sociais e questões de segurança que devem ser observadas, mas a gente tem que buscar tudo que tiver ao nosso alcance para tomarmos boas decisões. E a questão é, nós vamos internalizar a tecnologia? O que mais exige na inteligência artificial? É o custo do aprendizado de máquina. Você pode internalizar, colocar isso dentro do seu ambiente, mas isso vai ter um custo computacional. É claro que ainda não é algo fácil de se adquirir nos dias atuais, mas hoje nós estamos falando já de quantum computing, né? Nós estamos falando, então, de outras formas de tecnologias que permitem um processamento mais rápido, que pode fazer com que a inteligência artificial depois talvez caiba até em dispositivos que fiquem dentro da sua empresa. No momento atual, vocês têm que avaliar, vou usar meu próprio aprendizado de máquina, vou usar aprendizado de outros, como que é o isolamento disso em termos de hardware, em termos de software, em termos de virtualização. Então, eu falo, perguntem e preventivamente, tem um especialista para acompanhar esse tema, para decidir se vocês vão ou não. É isso, Antônio. Maravilha. Falando sobre a Samsung, né, tem um ex-aluno seu, né, um colega um colega meu do MBA, que trabalha na Samsung e justamente comentou sobre o caso, né? Então, eles inicialmente pensaram, vamos proibir tudo, vamos bloquear e tal, e eles sabem que não funciona, né? Então, eles estão indo para esse caminho de vamos informar as pessoas sobre o risco, sobre o uso consciente do ChatGPT, etc. Enfim, no caso da Samsung, só para explicar para os participantes aqui, foram engenheiros, enfim, funcionários da Samsung que postaram código-fonte, né, da empresa para o ChatGPT resolver alguns problemas, enfim. O problema disso é que você consegue resgatar os prompts que as pessoas fazem no ChatGPT com alguns comandos, né? Então, você não está falando sozinho com a inteligência artificial. Tem a questão de você estar enviando dados para alguma máquina em algum lugar, né? O cloud só é o computador de outra pessoa, né? Mas você também poderia ter esses dados expostos para mais usuários, né? Que poderiam resgatar o histórico de interações com o ChatGPT, né? Aproveitando que a gente está falando de inteligência artificial, você falou um pouco mais cedo também de IoT, né? IoT é uma coisa que, historicamente, né, não sei como dizer, não é desenvolvido de forma segura, né? Não é desenvolvido pensando em segurança. A vivência que eu tenho com isso, por exemplo, são aparelhos conectados para a parte de segurança física, né? Então, sistemas de câmeras, de alarmes, etc., que eu já peguei com alguma execução de código malicioso, cross-site scripting, esse tipo de coisa, né? O Rony, da Caixa, ele fez uma pergunta sobre a questão de IoT, especificamente de Alexa, e aí a gente vai para o domínio pessoa física, né? Se tem Alexa, então IoT com inteligência artificial por trás, enfim, tem gente que brinca que é você convidando a NSA na sua casa, né?
mas tem alguma dica? Como que você, como pessoa física, ou até como empresa, né, você homologa esse tipo de dispositivo? Você consegue saber se vale ou não a pena ter? Qual que é o risco que você tem com isso? Enfim, o que você consegue falar sobre isso, Marcelo? Bom, quando nós falamos sobre Alexa, é muito importante considerar que a inteligência não está no dispositivo. Se você desmontar o dispositivo, não tem nada dentro dela. Então, ela vai utilizar serviços da AWS em servidores que utilizam um serviço chamado Lambda. E você pode provisionar o seu próprio serviço se você quiser fazer isso dentro do ambiente da AWS. Tá? Inclusive, tem toda uma parte de desenvolvimento de Alexa Developer. Você pode criar uma conta, eu tenho uma conta, inclusive, lá, para poder tratar essas questões. Uma das coisas que vocês podem utilizar, primeiro, mudar o nome de acionamento do dispositivo, chamar de outro nome. Isso evita que, por exemplo, no meio da noite, alguém saia gritando para trocar, por exemplo, Michel Teló, volume 10. Isso já pode ajudar bastante. Outras coisas também importantes. Tome cuidado na hora de você instalar skills. Tá? Skill é que nem uma loja de app para smartphone. E aí você vai lá na lojinha, baixa skill das tantas de tal. Quanto mais skills você tiver dentro do seu dispositivo, mais coisas eles podem vir a coletar automaticamente dentro do seu dispositivo. Então, isso vale muito para aquelas skills de brincadeira, ou seja, eu vou baixar uma skill para que eu faça um adivinha para a pessoa tal. Se você não souber a fonte da onde aquilo foi produzido, você corre o risco daquilo coletar os seus dados sem você saber, tá? Outra coisa que eu acho que vale como importante, ainda falando em Alexa, a questão de pagamento. Não habilite coisas de uma maneira automatizada, de tal forma que você descubra no fim do mês que você está tendo mais gastos do que você deveria, porque você colocou o número de cartão de crédito lá para fazer compras. Então, eu diria que essas são coisas básicas quando a gente fala de dispositivos como esse. E, é claro, no momento que a gente utiliza algo assim, nós podemos estar abrindo mão à privacidade. Existe um caso emblemático que ocorreu na Flórida, de um assassinato. Depois vocês procuram, a mulher que morreu chama Silva Galva Crespo, e o Adam Crespo é o principal suspeito. E a Amazon foi chamada para poder auxiliar nesse assassinato, porque a empresa Amazon, ela confirmou que o dispositivo, mesmo que não esteja com ativação de voz, ela, por análise de qualidade, ela coleta os dados e ela pode ter alguma informação que seja importante para poder tratar questões aí relacionadas à privacidade. E aí vamos pensar bem, é só dispositivo desse? No momento que a gente usa um smartphone, a gente abre mão da privacidade também. E por que eu falo isso? Quantas vezes vocês talvez já falaram em comprar uma geladeira e aí começou a aparecer propaganda de geladeira no seu celular? Então, ele tem uma similaridade muito grande em relação a um assistente pessoal. Então, qualquer dispositivo que a gente utiliza no dia a dia, no ambiente doméstico, ele é um risco. Mas e quando nós usamos para fins de ambiente de trabalho? Na hora que nós nos reunimos e falamos sobre assuntos estratégicos, deixa o celular longe. Vai dormir? Não deixa o seu celular no quarto que você dorme, porque ele vai ver a sua intimidade. Então, existem algumas coisas que nós devemos levar em consideração. E aí, quando nós falamos de IoT, os dispositivos de IoT, basicamente, são dispositivos que funcionam através de radiofrequência. Tá? Então, nós vamos encontrar muita coisa com base em algum dispositivo que vocês vão ouvir falar chamado Tuya, outro que vocês vão ouvir chamado Sonoff, e basicamente eles têm o quê? Eles são como se fossem gateways, ou seja, equipamentos de interconexão de dispositivos de IoT, baseados em radiofrequência específica. Então, você tem aí alguns na faixa de 433 MHz, outros na faixa de 2.5, 2.4, e essas frequências são os elementos utilizados para se comunicar com esse dispositivo de IoT dentro do seu ambiente. E o que acontece? Eles não têm meios de autenticação. Como o conteúdo, inclusive, é enviado em texto claro, é muito fácil você ter a interceptação desses dados. Quais são as coisas mais simples? Como o Antônio comentou, muitos desses são físicos. Eu detecto se foi aberta ou fechada uma porta, uma janela, mas você tem alguns que controlam temperatura, sensor de fumaça,
entre outras demais funcionalidades. Eu mesmo utilizo um para molhar automaticamente o jardim de casa. Então, ele, desde que utilizado adequadamente, ele pode ser um excelente aliado. Mas qual é o risco quando nós começamos a falar de dispositivos como esse? Se eles já não têm nativamente segurança, talvez uma proposição seja: coloque-os numa rede apartada, separada, segmentada. Porque se alguma coisa vier a ocorrer em termos de segurança, isso não vai afetar diretamente os seus dispositivos que você tem maior confiança. Então, o mesmo vale para uma rede Wi-Fi doméstica. Tem uma rede para você usar e seus familiares, tem uma rede para convidados. E só ative a rede de convidados quando necessário. Eu uso, inclusive, um dispositivo de um fabricante que ele me avisa, por exemplo, quando surgiu um novo MAC address na minha rede. E aí eu já fico sabendo quando alguém estranho está dentro do meu ambiente. Então, hoje, graças a Deus, existem tecnologias. Nem sempre todas são acessíveis, mas aí a gente tem que levar em consideração. Dentro do ambiente corporativo, nós temos Smart TVs. Hoje, uma Smart TV tem um Android por trás dele. Então, eu pergunto, você atualizou o firmware da sua TV? Porque ele pode ser afetado por uma falha de segurança de um assistente pessoal, de um dispositivo de IoT. Você colocou uma impressora. A impressora, por padrão, tem um serviço web que eu consigo acessar remotamente, com usuário e senha padrão. Você trocou a senha da sua impressora? Porque se eu tiver acesso ao dispositivo, eu posso ter, eventualmente, acesso aos seus documentos. Então, quando nós falamos de IoT, nós estamos falando de coisas que ainda estão por vir. Mas o que já está na sua empresa? Você protege? E quando você tomar a decisão de colocar uma fechadura eletrônica, você vai saber configurar minimamente para que bandidos e criminosos não usem tecnologias para invadir a sua casa? Eu acho que, assim, a questão não é que não compre, mas se forem adquirir, veja como implementar isto da melhor forma possível, coexistindo com as tecnologias existentes, talvez na sua empresa ou na sua casa. Não tenho nem esses requisitos de segurança que eu comentei com vocês ainda há pouco. Antônio, para você. Perfeito. Bom, já que você falou de invadir casas e tudo mais, a gente está... Bom, nas empresas você tem uma série de dispositivos de segurança física, né, que são conectados, que utilizam tecnologias, enfim. Falar em crachá, por exemplo, as pessoas acreditam só pelo fato de ter um crachá que elas estão com uma certa segurança, né? Aí esquecem aquilo que você falou antes, né? O crachá na mesa, no shopping, né? Na praça de alimentação, saem com o crachá à vista, com o nome da pessoa, o nome da empresa, às vezes o cargo, até, enfim. E elas não têm consciência, às vezes, da facilidade que você tem de fazer um bypass dessas coisas, né? Então, questão de crachá, os mais aí, isso que eu ia falar, tanto como eu aqui. Algumas tecnologias de crachá são mais seguras, mas a gente ainda vê aqui no Brasil muita coisa que é arcaica, né? Então, você vê muito prédio comercial, inclusive dos mais, como dizer, modernos, né? Que ainda usam crachás que funcionam em 125 kHz. E aí, gente, é só utilizar um dispositivozinho que nem o Marcelo mostrou, que chama um Flipper Zero, que a minha colega Fernanda batizou de Tamagotchi do mal, que você pode fazer um monte de coisas, clonar crachá, clonar cartão de crédito, clonar controles, controle remoto de portão, por exemplo, de prédio, enfim, o Marcelo tem uma placa também no dele que é uma placa de rede Wi-Fi, então você também pode capturar o handshake de conexão de um aparelho numa rede Wi-Fi, enfim. Dá para fazer muita coisa com esse bichinho aí, esse Flipper Zero, esse golfinho aí. E aí eu queria que você falasse um pouco justamente sobre isso. A gente, às vezes, quando pensa em segurança da informação, pensa inteligência artificial, esses ataques de hackers russos, essas coisas super avançadas que são as coisas que são comentadas na mídia, né? E a gente esquece coisas básicas, coisas que são muito mais próximas da nossa realidade, das verdadeiras ameaças que a gente tem, né?
E a gente não leva isso em consideração, e às vezes a gente não sabe que existem essas ferramentas, né, esses gadgets que facilitam a vida de potenciais atacantes. Só para vocês saberem, esse Flipper Zero é uma coisa relativamente nova, né, do ano passado, e ele hoje, quando você compra ele, você consegue comprar pela internet, mas a Receita Federal está apreendendo todos os Flipper Zeros e mandando para a Anatel, né? Porque não tem regulamentação sobre esses dispositivos, são dispositivos que trabalham com radiofrequência, enfim. O que você poderia falar sobre esse tema e como que as pessoas podem se preparar um pouco para esse tipo de ameaça? Você já tocou em alguns temas, mas vamos falar de Flipper Zero e dessas coisas. Não, claro. Eu inclusive tenho um amigo do próprio Banco Carrefour que comprou e não chegou dele. E inclusive foi ele que acabou fazendo essa capinha aqui por impressora. E a gente fala, né, que o dele não chegou, ele reclamou e tal, e aí eu falo, tá, mas a solução é bloquear, porque hoje eu vejo esse mesmo dispositivo muitas vezes sendo vendidos em sites como o Mercado Livre, por um valor muito mais inflacionado. No Mercado Livre eu vi um que custava R$10 mil, e só para vocês terem uma ideia, custa $120 por aí, um Flipper Zero, né? Então, se quiserem fazer dinheiro, comprem Flipper Zero lá fora e tragam para o Brasil. Exato, é a droga menos ilícita. Uhum. Mas quando a gente fala de um dispositivo desse, o primeiro que eu acho interessante é explicar como que ele surge, né? Ele é um projeto aberto, então se vocês forem lá no site do Flipper Zero, vocês vão ver o projeto, inclusive aberto, baseado em Arduino, que é uma tecnologia então, que já conhecida há um bom tempo, para quem trabalha com eletrônica, onde ele tem um software, tem duas versões, o software oficial e um outro com mais funcionalidades, e hoje ele tem a capacidade de trabalhar com infravermelho, com uma série de faixas de frequência, com dispositivos de segurança física, como estes, que são muito utilizados para, por exemplo, guarda patrimonial indicar que passou em certos lugares, e inclusive dispositivos que permitem se comunicar, no caso aí de rede sem fio, entre outros, para coletar dados. E aí surge aquela questão, né? No momento, então, que eu estou sabendo disso, como eu posso e devo tomar cuidado? Primeiro, o que o Antônio comentou, não deixa crachá em cima da mesa. Já era um risco você guardar lugar em uma praça de alimentação com crachá que pode ser facilmente copiável, ou seja, quanto demora para copiar? Segundo ou segundos. É esse tipo de unidade, tá, que é levada em consideração. Isso vale não só para crachá, mas cartões bancários. Então, se você utiliza aquele cartão com aquele desenho das 3 ondinhas, se chama NFC, de Near Field Communication. Ele copia também rapidamente os dados de cartão e possibilitando, se você tiver transações aqui no Brasil em até R$200, você não tem a necessidade de colocar senha. Então, você pode ter pequenas perdas financeiras com base nisso. Isso vale para bilhete de transporte, entre outras coisas. Então, qual a primeira coisa que talvez vocês tenham que avaliar? O quanto segura a sua tecnologia, quanto à suscetibilidade desse dispositivo coletar o seu dado e possibilitar a abertura de um portão, de uma porta, de um ingresso. Então, não confie somente no mecanismo de controle de acesso. E isso exige que talvez a sua segurança patrimonial tenha um melhor controle sobre câmeras, sobre atividades que estão sendo feitas, e que você não confie somente na tecnologia, porque isso já não é suficiente para te proteger. Outra coisa é, hoje ele se parece com isso, amanhã ele vai se parecer com outra coisa. Então, não imagine, eu vou aprender todos os equipamentos, amanhã vai surgir uma outra tecnologia, num outro formato, talvez um tamanho muito menor que esse, que talvez faça a mesma coisa. Então, a gente está percebendo que a tecnologia ela está sendo mais acessível para o leigo. Até certo tempo atrás, eu tinha que entender radiofrequência, ondas captadas, para poder decodificar com algo chamado osciloscópio, que eu vi na época da faculdade, para poder entender como replicar o sinal em um dispositivo enorme. Hoje, isso foi miniaturizado. Então, saibam que a segurança ela tende a ser cada vez mais miniaturizada.
Eu, por exemplo, quando levo cartões bancários, eu tenho uma carteira com a cobertura metalizada que evita a leitura por meio de dispositivos como esse. Crachá. Não coloca no seu carro depois do dia do trabalho, porque se você vier levar o carro, colocar no estacionamento ou levá-lo para lavar num lava rápido, você corre o risco de alguém copiar esse crachá de uma maneira não autorizada. Então, alguns cuidados e um zelo talvez deva existir em cima desses dispositivos que você possui. E é aquela questão, o pessoal pergunta, mas lá, você mesmo tomando todas as medidas, isso significa que você não é hackeável? Não. Eu torno a vida um pouco mais difícil para quem quiser fazê-lo, mas não existe vida inexpugnável. Quando eu falo desse dispositivo, eu vou falar de um outro problema, já puxando o assunto. Quantas pessoas têm o SIM card clonado de celulares? E aí, quando o criminoso ele clona isso porque ele alegou na loja da sua operadora que perdeu o chip, se você usa o seu SMS para receber senha, saiba que a sua segurança ela estará comprometida, porque você depende de uma coisa que eu entendo. Isso é inerentemente inseguro. Então, hoje, tome muito cuidado, porque a gente fala sobre segurança e ele tem hoje vários formatos. Hoje, ele tem formato disso. Amanhã, são outras coisas. Então, como eu digo, sempre converse com pessoas que estejam antenados nessa área para poder passar dicas. Principalmente para quem? Para executivos e para as secretárias dos executivos. Porque, apesar de não parecer que seja um risco, elas, na maioria das vezes, têm acessos e senhas dos executivos e ambientes corporativos. Aí eu falo, como que você faz para proteger? Evite divulgar essas informações excessivas do executivo, das secretárias e assim por diante. Senão você pode tornar vítima de um crime cibernético. Uhum. Não, você abordou a questão do SIM swap, né? Justamente o Márcio, que é líder da comissão de Tech e Inovação aqui, ele fez uma pergunta justamente sobre isso, perguntando se as operadoras de telefonia deveriam ter controles mais rígidos, né? Porque, por exemplo, bancos têm controles rígidos que eles devem seguir para evitar fraudes, mas essas operadoras de telefonia são muito simples de fraudar, de burlar, né? E de justamente receber essas senhas por SMS. O que você acha? Então, nós temos um problema que nem toda a loja de uma operadora é da operadora. Às vezes é de uma franqueada. E mesmo que a operadora ela tenha esses mecanismos, às vezes a franqueada ela não segue essas recomendações. Então, eu acho que os processos eles precisam ficar mais rígidos. E como que isso se torna mais rígido? Quando mexe no bolso. Se você tem a obrigatoriedade, apesar dela existir como instrumento legal, e as pessoas não fazem aquilo que deveriam fazer, certamente isso não surte efeito. E aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que talvez tenha se desgastado de tanto falar sobre o tema. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Nós estamos falando isso desde a época do Temer, 2018. Uhum. Nós tivemos a primeira empresa que foi condenada, que na época foi a Cirela. A condenação foi revertida, o valor era de R$10 mil. Agora, recentemente, saiu um documento falando sobre o cálculo da dosimetria de multas, e aí surge aquela questão. Se dados vazados estão sendo usados para fraude em vários incidentes cibernéticos, por que as empresas elas não são responsabilizadas por isso? Então, eu tenho aí algum grau de ceticismo em alguns momentos sobre qual é a força do ponto de vista legal, mesmo que uma lei, um instrumento seja criado para essa finalidade. Porque o que eu não vejo muitas vezes é a punição que reforça a necessidade da aderência contra essas recomendações. Então, infelizmente, Antônio, eu vejo que o golpe de SIM swap vai continuar ocorrendo. O que nós devemos fazer como cidadãos? Evitar, por exemplo, nos basearmos no SMS como mecanismo de reset de senha. Evitar, por exemplo, que um celular, e aí vou falar de outra situação, hoje em grandes cidades, o criminoso pega o celular desbloqueado para acessar as coisas do indivíduo. Só que dentro do celular está configurado o correio eletrônico, que é usado para o reset da senha. E aí o bandido tem a faca e o queijo na mão. Então, eu acho que alguns cuidados têm que ser tomados, talvez eles sejam mais simples do que a gente imagina.
E talvez em algum momento a gente tenha que ter, que nem o celular do bandido, o celular é seu. Que nem a carteira que a gente colocava no porta-luvas, é a carteira do bandido. E detalhe, né? Você precisa fazer compras? Você precisa levar todos os cartões consigo? Leva apenas aquilo que você precisa. Eu acho que adotar essas boas práticas já são mecanismos de segurança que você adota dentro da naturalidade, Antônio. Uhum. Bom, falando sobre carteira do ladrão, nos treinamentos que a gente dá, principalmente para expatriados, né, é uma coisa que a gente não recomenda, tá? Sim, leva o mínimo possível, etc., mas se você for assaltado, você dá o que você tem para evitar de, sei lá, ser revistado e sofrer consequências disso. Então, mas sim, faz sentido. Hoje a gente tem um monte de assaltos, por exemplo, que o criminoso ele pede para a pessoa acessar o aplicativo do banco, fazer Pix, tem sequestro também com o intuito de fazer Pix com a conta da pessoa e, infelizmente, não tem muitos mecanismos, né? A não ser ter o celular com as contas bancárias, etc., que fica em casa e um outro celular para andar na rua, no qual a gente tem uma conta digital, por exemplo, né, de um banco digital, quer dizer, com o mínimo necessário para poder seguir no dia a dia, né, fazer as suas coisas, né. Marcelo, a gente já está conversando há mais de 1 hora. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, além das que foram postadas, espero não ter esquecido nada. Desculpa, o Arnaud, da BPC Partners, ele perguntou se você poderia apresentar um pouco mais os serviços que você oferece na sua consultoria, Marcelo. Claro. É verdade, não falei da minha empresa. Bom, eu tenho uma empresa chamada Data Security e hoje eu tenho 3 atividades principais. Uma delas é consultiva em relação à segurança. Então, nós trabalhamos desde questões que incluem produção de políticas, revisão de documentos, outra parte relacionada a pentest, análise de vulnerabilidade, a análise de segurança do ponto de vista de processos. E quando a gente fala de segurança, a gente pode utilizar boas práticas como normas da ISO 27001 e outras dentro do mercado. Então, quando é algo mais de nicho de mercado, nós podemos trabalhar, por exemplo, como o PCI, que é o Payment Card Data Security Standard e outros demais padrões necessários. A segunda atividade que nós fazemos é treinamento. E hoje nós temos aí vários treinamentos sobre vários assuntos. E aí eu recomendo que, caso a sua empresa precise formar profissionais, isso ajuda, inclusive, a reduzir custos depois da sua empresa, né? Tenha profissionais preparados, então são inúmeros cursos. O primeiro deles é o Security Officer Foundation, e depois nós temos outros cursos que são mais técnicos, como Ethical Hacking, Forense, entre outros. E a terceira vertente é, caso você não tenha feito o suficiente, a minha atividade investigativa é o terceiro pilar, onde nós realmente fazemos atividade investigativa em crimes informáticos. E em todo e qualquer tipo de dispositivo. Vai ser desde executivos até funcionários, sistemas que podem ser sido atingidos por algum ilícito. Então, não mencionei aqui, mas parte desses crimes que ocorrem em conluio com funcionários, muitas vezes com acesso legítimo e ações mal intencionadas. E também me coloco à disposição, né, nessas questões. Aí vocês falam assim, bom, o que eu acho que vocês poderiam fazer com base nesse conteúdo que nós estamos vendo aqui hoje, né? Primeiro, tentar internalizar parte dessa conversa que nós estamos aí trocando e talvez provocar internamente na empresa de vocês, né? O que eu posso fazer para poder melhorar um pouco a segurança? E como eu digo, o conhecimento está baseado em algo chamado transformação. Se você entrou de um jeito no dia de hoje e vai sair de outro jeito, a minha pergunta é, o que você vai fazer com uma ação para mudar, para melhorar minimamente a segurança? Na sua empresa, nos seus negócios, junto aos seus familiares ou quem trabalha com você? Porque a segurança, sim, tem um componente técnico, mas ele tem um componente muito mais comportamental. E o Antônio mesmo comentou logo no início. Grande parte dos ilícitos ocorrem através de meios humanos, que nós chamamos de engenharia social. O convencimento de uma pessoa, o golpe de bilhete premiado é uma coisa que ainda ocorre muito nos dias de hoje. E o criminoso cada vez mais tem dados nossos para se fazer passar por indivíduos legítimos. Então eu falo, todo cuidado é pouco.
E nossos pais diziam, né? Filho, toma cuidado, não aceita bebida de estranho, leva casaco. E isso não é diferente nos dias atuais. Inclusive, para quem quiser pesquisar mais sobre esse assunto, existe um termo novo, atual, na verdade, chamado Zero Trust, baseado em confiança zero naquilo que você não conhece. Não conecte em Wi-Fi pública, em aeroporto, por exemplo. Não conecte o seu celular no cabo de outras pessoas para carregar. Mas como assim? Carregar, existe risco? Existe um dispositivo legalzinho, um cabinho legalzinho que coleta os dados do seu celular enquanto ele está carregando. Nossa! Então, entender essas questões, o Flipper é apenas um dos diversos gadgets que existem com formas inocentes para coletar dados. E, às vezes, não saber os riscos nos faz realmente estar numa posição desprivilegiada. Então, se você não precisa, não habilite o Bluetooth indevidamente, ou não deixe ele ativado. Você configura o Bluetooth para sincronizar os seus contatos no seu veículo, no seu carro. Pense que, se esses contatos estiverem sincronizados, alguém que tem acesso ao seu veículo, um manobrista, vai ter dados dos contatos e os números telefônicos que terão sido sincronizados no seu celular sem a necessidade de qualquer inserção de senha no seu veículo. Então, se você entende um pouco dessas medidas básicas, você pode tomar bons cuidados. Mas a gente fala, são coisas talvez muito mais simples do que vocês imaginam. Devolvo aí a palavra, Antônio. Bom, Marcelo, perfeito. Bom, acho que é isso, né? O nosso tempo já esgotou. Eu gostaria de agradecê-lo pelo tempo, pelas explicações, enfim, forma com a qual você respondeu de forma muito clara a todas as questões e dúvidas. Eu gostaria de agradecer todo mundo que participou aqui conosco hoje. Não sei se tem mais uma pergunta, mas não hesitem em fazer. Se quiserem entrar em contato conosco, vocês podem, por exemplo, entrar em contato com o Marcelo pelo LinkedIn, né? Ele é bem fácil de achar lá, é bem ativo. Comigo também, pelo LinkedIn, por exemplo, através da câmera. Se entrar em contato comigo, eu também posso compartilhar o contato do Marcelo. E eu gostaria de agradecer a câmera novamente pelo espaço, né? E pela oportunidade de poder falar sobre assuntos relacionados a riscos. Então, muito obrigado. E vamos fazer outros eventos. Não sei se o Jerome consegue falar que ele está em deslocamento, se você tem alguma coisa para complementar, Jerome. Não, foi muito interessante realmente essa conversa. Eu acho que a gente poderia conversar ainda muito tempo sobre isso. Nós, no Carrefour, na verdade, a gente está vivendo uma digitalização muito acelerada do nosso negócio. A gente viu também, depois do Covid, uma mudança muito grande na forma de trabalhar, home office, híbrido, e também com o uso das novas tecnologias. E além o que a gente está percebendo é que além da tema de segurança de informação, a gente vê que ela está entrando em todas as áreas da empresa. Eu concordo muito com o que foi falado na tema de fraude. A gente vê que é uma tema que ficou muito voltado na tema de segurança de informação, não só por questão técnica, mas por questão também de funcionalidade. E num negócio onde você tem um e-commerce, um marketplace, com muita coleta de informação de clientes, você tem que se preparar porque é uma questão de sobrevivência. A gente já estimou, por exemplo, para nós, que 4 a 5% das transações no âmbito digital são potencial de fraude. E por isso que é um tema que virá cada vez mais importante. E o que foi falado hoje foi muito interessante. Eu gostaria de parabenizar você, Antoine e Marcelo, pela realmente a qualidade do debate de hoje. Parabéns. Obrigado, Jerome. Marcelo, você quer falar alguma coisa para finalizar? Eu acho que o que o Jerome comentou ainda há pouco deve ficar para nós aí como uma provocação, né? Como que eu vou aliar a segurança com essas medidas de tal forma que ela viabilize os meus negócios sem que ele possa sufocá-los?
Eu acho que essa é uma maturidade que é importante dentro do mercado. Eu tenho procurado desenvolver profissionais com esse tipo de capacidade, porque não que o tecniquez não seja importante, mas nós temos que entender a dor das empresas, a dor dos negócios e entender como fazê-los da melhor forma possível. Eu poderia falar, não, você habilita para todos os seus negócios sempre um duplo fator de autenticação. O duplo fator de autenticação é muito bom, mas ele não funciona para todas as situações de uma maneira tão uniforme. Então, criar mecanismos para identificar cada vez mais as pessoas e talvez utilizar a inteligência artificial para poder identificar o comportamento dos indivíduos naquilo que parece ser potencialmente algo mais próximo do que você se espera, talvez seja um grande aliado e uma ferramenta que vai ser utilizada por vocês para auxiliar a segurança. E, mais uma vez, né, Antoine, a Câmara de Comércio, Adriana, eu agradeço aí a todos pela participação, porque foi muito gostoso, é um bate-papo, por isso que eu não queria fazer uma apresentação, é uma conversa. Melhor assim, né? Se tivesse petisco e uma bebida, né, no caso aí, um vinho, seria melhor ainda. Sim. Mas eu fico muito agradecido aí novamente e desejo aí para todos um ótimo dia aí. Dia seguro, por favor. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.